Olá, tudo bem? Hoje nesse nosso encontro nós vamos falar sobre a estrutura básica de um computador. O que basicamente faz uma máquina responder a seus comandos e fazer os trabalhos que você deseja são dois elementos, o hardware e o software. Eu não gostaria que ficassem preocupados com esses termos e com os demais, que vamos citar ao longo do curso, porque é necessário que sejam citados para o entendimento geral, e também como são conhecidos no mercado. Mas não preocupemos em guardar esses nomes, porque quando precisarmos é só consultar e teremos a resposta imediata. Um dos grandes bloqueios de aprendizagem é esse. Nós ficamos preocupados em guardar os conceitos que estão sendo citados e o restante para frente fica um pouco perdido. Deixe o conhecimento entrar e tomar conta de você naturalmente. O importante é o todo. Cada um, ou seja, o hardware e o software, tem uma funcionalidade bem diferente, mas um completa o outro a seu modo. O hardware é a parte física da máquina, integrada por placa-mãe, placas de vídeo, memórias, processadores, o teclado, o mouse, monitor de vídeo e tudo mais que o usuário possa tocar, nós chamamos de hardware. Podemos chamar de corpo da máquina e é aplicado tanto para computadores, notebooks, celulares, câmeras. Tem uma coisa que é importante citar, que muitas pessoas confundem ainda, e é em pensar que o cérebro do computador está onde ele armazena as informações, guardam os nossos arquivos. Até é justo pensar assim, porque o nosso cérebro é assim. Ele é um todo dentro da nossa caixa craniana, mas dividido em lóbulos. E esses lóbulos têm funções diferentes. E uma dessas funções é o armazenamento, ou seja, a nossa memória. Mas a máquina possui o cérebro ligado à placa-mãe e chamamos de CPU, ou Unidade Central de Processamento. Esse é o local onde são processadas as informações e varia de máquina para máquina, de acordo com a sua capacidade. Mas e os armazenamentos? Onde são feitos? Os armazenamentos são feitos fora do cérebro do computador, em locais que chamamos de memórias auxiliares, como os HDs, os hard disks, que são os discos rígidos, que podem ser internos ou externos. Os pendrives são memórias auxiliares, os CDs, etc. Não é mesmo? Voltando então à questão do hardware, é a máquina fisicamente falando, e existem empresas responsáveis pela fabricação dessas peças, peças individuais que quando se juntam constituem a máquina. Softwares são programas utilizados nessa máquina, como sistema operacional para smartphone também, navegador de internet, editores de textos, planilhas, tudo isso são programas que nós chamamos de software. E esses segmentos são outras empresas que desenvolvem. Nós vamos falar um pouco sobre o hardware primeiro, ok? Por exemplo, monitor de vídeo é hardware, teclado é hardware, mouse é hardware, gabinete é hardware. O gabinete muitos chamam indevidamente de CPU. Sabemos que CPU é o cérebro da máquina e é o componente ligado à placa-mãe que está dentro do gabinete. O nosso PC, personal computer, traduzindo, computador pessoal, tem um gabinete, e dentro os componentes eletroeletrônicos que constituem a máquina. Já o notebook é uma máquina que vem assim, compacta, portátil, que vem com tudo junto, o monitor, o teclado e os componentes, é tudo uma coisa só. Não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre o mouse. Lá no site atecmundo.com.br nós montamos muita coisa legal. Aconselho vocês a dar uma chegadinha lá.
né? Lá fala que em 1973 foi o primeiro protótipo de mouse que foi criado por Douglas Engelbart, né, de uma maneira independente. Esse pesquisador do Instituto de Pesquisa Stanford estava trabalhando em um projeto até para a época dele muito avançado, né? E em 1968, entre os dispositivos de entrada que foi apresentado lá numa conferência, a primeira demonstração pública, né, do seu projeto, havia uma caixinha de madeira com um botãozinho vermelho em cima, na parte superior, e um cabo que saía de uma das extremidades, lembrando de alguma forma o rabo de um rato. Era o primeiro mouse da história, né? Já em 1970 foi o mouse, né, primeiro mouse comercializado em 1970. Primeiro modelo de mouse a ser comercializado, né? Nós encontramos essa fonte lá na Raise Online. Algumas semanas depois da apresentação de Engelbart, a empresa alemã Telefunken lançou um modelo de mouse que possuía uma pequena esfera dentro, né, responsável pelo registro dessas coordenadas. E embora o dispositivo fizesse parte dos componentes dos computadores da Telefunken, esse é considerado o primeiro mouse a ter sido comercializado no mundo. Até então no Brasil ainda não havia aparecido, né, e os PCs, né, os personal computers, os computadores pessoais que apareceram no Brasil por volta do final dos anos 80, né, final dos anos 70, perdão, e início dos anos 80, não vinham com mouse como componente, né, porque os programas ainda não eram compatíveis com o mesmo, os programas que eram utilizados nesse PC. Né, utilizávamos um sistema operacional chamado MS-DOS, ou seja, Sistema Operacional de Disco, desenvolvido pela Microsoft. No final dos anos 80, né, começou a aparecer no Brasil o sistema operacional Windows, né, e com ele, né, a vinda do mouse, que já era bem parecido com os mouses de hoje, exceto pelo design, né. Hoje os mouses têm um design muito mais avançado. Mouse é um periférico do computador e é um dispositivo de entrada que permite que você entre no sistema computacional com dados, né, através de cliques, tá certo? Essa é a definição de mouse. O objetivo, né, é acelerar o processo nos trabalhos de editoração e principalmente, né, nos softwares de imagens e desenhos. Agora, o monitor de vídeo, né, é um dispositivo de saída do computador, cuja função, né, é transmitir informação, né, ao utilizador através da imagem. Nos nossos dias, existem vários tipos de fabricantes de monitores e os preços, né, variam muito de acordo com a qualidade de cada um. Qualidade esta, né, que é definida principalmente pela resolução de imagem que ele desenvolve. Ao adquirir um monitor de vídeo, a definição pode ser vista na descrição da parte técnica. Dentre outras definições, o que nós julgamos aqui mais importante falar para vocês é o DPI, ou Dots per Inch, ou seja, pontos por polegada de tela. Ou seja, em cada polegada de tela teremos tantos pontos, e isso, dependendo da quantidade de pontos e do entrelaçamento dos mesmos, né, a imagem fica mais definida, mais nítida. E não aqueles quadradinhos que ofuscam quando temos uma imagem sem resolução. Acho que vocês já devem ter visto alguma dessas por aí. Mas essas são pequenas informações básicas para que possamos nos alicerçar e ter um pouquinho mais de conhecimento que nos permitirá conhecer não só a história dessa máquina, como também quando formos adquirir um PC, né, já estarmos assim pelo menos um pouco mais inseridos nessa tecnologia. Estamos terminando aqui o nosso encontro e convidamos a todos para o próximo encontro, que será bem mais prático que teórico, pois vamos conhecer o teclado, as teclas normais e as teclas também de função especial. Aqueles que ainda não assinaram, né, ou não se inscreveram no nosso canal, por favor, o façam. É gratuito, né, mas significa muito para nós aqui do canal. Se gostou, não deixe de dando o seu like, né? Eu gostaria muito de dizer a vocês que isso é importante porque o YouTube continua acreditando na gente, né? E
Fiquem conosco. Um grande abraço do seu amigo G. Vitor. Tamo junto. Até a nossa aula número 2, muito mais prática, já direto do nosso PC. Fiquem com Deus e que Jesus seja a luz do caminho de cada um.